Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Aqui é o pastor Rômulo Pereira e eu queria ler com vocês um pequeno trecho do Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 10, a partir do verso 25, que diz: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Bom, meus amados, vemos aqui um caso em que um perito da lei, inclusive é o início aqui do que Jesus depois iria expor a história do bom samaritano, esse perito da lei, que é nos versos seguintes, mas eu quero tratar esses versos iniciais, porque mostra uma intenção, queridos, sorrateira, sutil e muito malévola. O que esse perito da lei foi até Jesus fazer? Olha só, o que é um perito da lei? É mais do que um mero estudioso das Escrituras. Seria mais do que um teólogo, seria um professor de teologia. Seria um mestre, seria um doutor em teologia. Ou seja, um dos maiores conhecedores das Escrituras de então. E ele vai até Jesus. Com que intenção? De pôr Jesus à prova. Em outras versões você vai ver, para procurar algo contra Jesus. E queridos, por que eu quero trazer esse verso aqui? Porque muitas vezes é isso que acontece. As pessoas vão ouvir algo procurando algo contra, algo errado naquela pregação, naquela mensagem, naquele seminário, naquela frase. Isso é algo característico do religioso. É fazer o que Jesus sempre disse a não fazer, julgar. O tempo todo julgando as intenções da pessoa. É claro que você tem o direito, inclusive deve discordar das pessoas, porque elas não são perfeitas, elas são falíveis. E justamente por isso que é o perigo. Por quê? Porque você está julgando alguém que é falível, ou seja, falhas sempre haverão. Sempre. Daqui a 50 anos, se eu ainda estiver vivo, eu ainda estarei cometendo deslizes, falhas pequenas aqui ou acolá. A minha intenção, se for a mesma de hoje, espero que sempre a seja, é de servir ao próximo e de honrar a Deus. Mas falhas e deslizes haverão. Então, e mais, quem está analisando, ela comete também falhas e deslizes. Veja só, queridos, você não é o referencial. Você não é o referencial. Então, se você identificou um erro no outro, é muito provável que o erro esteja até mesmo em você. É bem provável que esteja, na verdade, em você. Então, isso é perigoso. Quando você identifica um erro no outro, é provável que o erro esteja em você. Ou se estiver no outro, é normal. O outro é um ser falível. Agora, veja só. Eu estou falando isso porque, por exemplo, aqui no meu canal do YouTube, o que eu mais encontro não são ateus apedrejando, criticando, ou grandes pecadores me atacando. Eu vejo são os peritos na lei. Teoricamente, os peritos, os religiosos, são os que vêm combater quem está falando de Deus. Olha só, nesse mundo de tanto ateísmo, tanto ceticismo, e de tantos ladrões em nome de Deus, que exploram a fé das pessoas, as pessoas vêm jogar pedras naqueles justamente que são honestos e sinceros. Isso é um absurdo. Os meus maiores, que eu recebo mais ataques, que mais me combatem, são teoricamente cristãos. E como pode isso? O próprio Jesus diz, um reino dividido não subsistirá. E os cristãos estão o tempo todo criticando, atacando. De novo, a pessoa tem todo o direito de discordar.
E pode e deve postar lá no YouTube, falar, olha, pastor Romulo, nesse verso eu não sei, mas eu acho, se eu entendi bem o que o Senhor disse, eu discordo da sua interpretação, porque eu acho que nesse verso o pretendido, o que se tentava dizer era X, Y e Z. Meu irmão, você vai ser recebido, todos serão sempre bem recebidos. Mas isso é uma maravilha, mas isso é a raridade. Que as pessoas chegam primeiro, te ofendendo, te caluniando e falando que você é isso, que você é aquilo, e de forma extremamente agressiva e violenta. Agora, que tipo de comportamento é esse, queridos? Isso é ser imitador de Cristo? É assim que Jesus tratava as pessoas? Ainda mais aqueles que ele via honestidade, sinceridade. Então a gente tem que se examinar, queridos, que tipo de seres nós estamos sendo. Porque muitas vezes estamos sendo justamente os fariseus que atacavam tanto Jesus, como esse perito da lei. Ele chegou para quê? Igual às vezes as pessoas perguntam algo para mim que eu vejo que é uma provocação. Elas não querem saber realmente o que eu posso lhes dizer sobre aquilo. Elas estão provocando para que depois elas possam atacar. Isso é horrível, é igual esse perito da lei. E ele pergunta, mestre, querendo colocar Jesus à prova, pergunta, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que Jesus diz? O que está escrito na lei? O que está escrito nas Escrituras? Então ele aponta para as Escrituras, só que aí Jesus diz, como você a lê? Ou em outras versões, como você a interpreta? Porque uma coisa, queridos, é as Escrituras. O grande problema é como a gente interpreta. Porque há interpretações ao ser humano entre as Escrituras e o entendimento, ao ser humano, a análise dele. Então a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes é como você a lê, como você a interpreta. E veja o que Jesus fez. Jesus poderia ter respondido a pergunta facilmente. Só que ele viu a maldade no coração do outro. E quando há essa maldade, queridos, não interessa a resposta da pessoa. Será combatido. Será tratado de forma cínica, de forma maldosa. E é o que, de novo, a gente mais vê. Qualquer resposta que você der, você será interpretado, você será atacado. Por quê? Porque já há maldade no coração da pessoa. Já há uma implicância. Já há uma má receptividade. Por isso Jesus não respondeu. Ele devolve a pergunta. Então como é triste, porque se Jesus respondesse a mesma coisa que o perito na lei respondeu, talvez Jesus fosse atacado. Então ele devolve a pergunta e a pessoa cujo intento era realmente estava ali para provocar, para encontrar algo contra, esse era o intuito dele ali, era o objetivo, era a missão dele ali. Mas a vaidade é tanta que ele não aguenta. Passou-se o microfone para a pessoa e a pessoa, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que a Bíblia diz? Como você a interpreta? Aí a pessoa já ficou vaidosa, já pegou o microfone e começou a falar. Graças a Deus, esse respondeu bem. Respondeu muito bem. Ame a Deus e ame o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus responde. Jesus não responde muito bem, você respondeu corretamente. E Jesus não para aí, ele diz, faça isso e viverá. Porque, em geral, esses peritos, ou supostos peritos, geralmente eles até podem ter a resposta correta nos lábios, mas eles não vivem. Muitos deles não vivem. Então, Jesus diz, você respondeu bem, agora faça isso e viverá. E aí o texto vai continuar na história do bom samaritano, que vai mostrar que aquele que dizia ame ao próximo, a doutrina, ele estava até bem afiado, estava perito na lei, mas não sabia viver aquilo. Não sabia viver aquilo. Tinha versos decorados, mas não sabia aplicar aquilo à vida. Tinha versos decorados para usar para esmagar outro. Estava prontinho para atacar a pessoa, mas não sabia usar aqueles versos em prol do ser humano. Sabia usar os versos contra o ser humano, não em prol. Ah, mas
Se Jesus respondesse qualquer coisa um pouco diferente, ele usava contra. Agora, para pegar a Bíblia e melhorar a vida das pessoas, não sabem. Sabem atacar. Sabem atacar de todas as formas, mas não sabem pegar os versos que dizem para você ser cordial, você ser manso, você ser pacificador, você ser tolerante. Isso não conseguem. Por quê? Porque é um perito em versos, em leis, e não em viver. Seja principalmente, queridos, um perito em viver, em colocar em prática. Porque a fé sem obras é morta. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.